Graça e paz a todos. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo lá no livro de Josué, tá? Então hoje vamos estudar o capítulo 12. Eu convido o Espírito de Deus para que esteja ao nosso meio, conduzindo este estudo, trazendo à nossa mente tudo que precisa ser guardado, praticado, trazendo a verdadeira conversão, né? Porque essa palavra aqui, ela é viva, né? A Bíblia fala que ela tem poder de transformação. Então vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. Lá em Josué, capítulo 12, os reis vencidos por Moisés, capítulo 12, versículo 1. São estes os reis da terra, os quais os filhos de Israel feriram, de cuja terra se apossaram da além do Jordão, para a nascente, desde o ribeiro de Arnon até ao monte Hermon, e de toda a planície do Oriente, né? Então aqui a gente vai ver qual foram os povos que foram vencidos na época de Moisés. Então vamos ver a conquista de territórios, né, que foi feita ali, né, por Moisés e pelo exército de Israel, antes do Jordão, né? Então os territórios que vão ser citados aqui vão ser territórios que foram conquistados por Israel, né, antes da passagem ali do Jordão, tá? Então vamos lá. Versículo 2. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom e dominava desde Aroé, que está à beira do vale de Arnon, e desde o meio do vale e a metade de Gileade, até o ribeiro de Jaboque, limite dos filhos de Amon. Versículo 3. Desde a Campina até o mar de Quinerete, para o ocidente, até o mar da Campina, o mar salgado, para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul abaixo de Asdote Pisga, né? Então aqui estamos falando dessas regiões que foi conquistada por Moisés, na época de Moisés, que ficava antes da passagem do Rio Jordão, tá? E aqui estamos falando de territórios importantes, como o Mar da Galileia, né, aquele território da Galileia, como também o do Mar Morto, né, que a Bíblia coloca como Mar Salgado. Então, esses territórios eles foram conquistados para Israel na época de Moisés. Continuando aqui ó, no versículo 4. Como também o limite de Og, rei de Barzã, que havia ficado dos Refaíns, que habitava em Astarote e em Edrei. Então aqui estamos falando também de um território que foi conquistado na época de Moisés, que também era habitado por gigantes, né? Como os anaquins, né, eram um povo gigante, os refaíns também eram um povo gigante, uma parte dele era gigante. E ali foi conquistado na época de Moisés aquele território que eles habitavam. Continuando aqui no versículo 5. E dominava no monte Hermon e em Salca, em toda a Bazã, até o limite dos Jesuritas e dos Macatitas, e a metade de Gileade, limite de Seom, rei de Esbom. Esse rei de Esbom aqui era aquele território que Moisés tentou fazer um acordo para poder passar no meio deles, né, para que eles dessem passagem para o povo de Israel, né, sem nenhum tipo ali de, vamos se dizer, de desavença, né, sem precisar passar por uma guerra. Porém, eles não aceitaram. Então, como eles não aceitaram, Israel foi obrigado a fazer guerra contra esse povo e dominou todo aquele território deles, tá? Continuando aqui no versículo 6. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram a estes. E Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas, aos Gaditas e a meia tribo de Manassés. Então essas tribos, né, a tribo de Ruben, a tribo de Gad e a meia tribo de Manassés, elas herdaram a sua herança, o seu território, né, antes mesmo de Josué batalhar contra os cananeus, tá? Então os territórios deles já estavam garantidos desde a época de Moisés. Então desde a época de Moisés, esses territórios já tinham sido dados para essas 2,5 tribos. Porém, eles tiveram que lutar
para a conquista do território das outras tribos que ficaram faltando, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui, ó. Os reis vencidos por Josué. Versículo 7. São estes os reis da terra aos quais Josué e os filhos de Israel feriram, daquém do Jordão, para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte de Alaque, que sobe a Seir, cuja terra Josué deu a possessão às tribos de Israel, segundo as suas divisões. Então vamos falar agora dos territórios que foram vencidos, conquistados por Josué, que ficava depois do Jordão, depois da passagem do Jordão, tá? Então esses territórios que vamos ver agora foram conquistados por Josué, pelo exército de Israel, mas ficavam depois do Jordão. Continuando aqui no versículo 8, a saber o que havia na região montanhosa, nas planícies, na Araba, nas descidas das águas, no deserto e no Neguebe, onde estava o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferizeu, o Eveu e o Jebuseu. Então aqui está os povos que viviam na terra de Canaã. Aqui a Bíblia cita pelo menos 6 povos, né? E todos estes povos, eles foram vencidos por Josué e pelos israelitas. Continuando aqui no versículo 9. O rei de Jericó, e o de Ai, que está ao lado de Betel, outro. Versículo 10. O rei de Jerusalém, outro. E o rei de Hebron, outro. Versículo 11. O rei de Jarmute, outro. E o de Laquis, outro. Versículo 12. O rei de Eglon, outro. E o de Gezé, outro. Versículo 13. O rei de Derbe, outro. E o de Gerde, outro. Versículo 14. O rei de Ormã, outro. E o de Arade, outro. Versículo 15. O rei de Libna, outro. E o de Adulão, outro. Versículo 16. O rei de Maquedá, outro. E o de Betel, outro. Versículo 17. O rei de Tapuá, outro. E o rei de Refer, outro. Versículo 18. O rei de Afeca, outro. E o de Lazaron, outro. Versículo 19. O rei de Mardom, outro. E o de Azor, outro. O rei de Siron, Meron, outro. E o de Acesaf, outro. Versículo 21. O rei de Taanac, outro. E o de Megido, outro. Versículo 22. O rei de Quedes, outro. E o de Joquineão, do Carmelo, outro. Versículo 23. O rei de Dor, e Nafate Dor, outro. E o de Goim, em Gilgal, outro. Versículo 24. O rei de Tisa, outro. E ao todo foram 31 reis, né? Então aqui estamos falando de pelo menos 31 reinos que caiu. É claro que a quantidade de cidades era maior, porque cada um desses reis que caiu, eles dominavam sobre muitas províncias, né? Então a gente está falando aqui só dos reis que caíram, fora as províncias que eles governavam. Então a quantidade de cidades e de território e a região que Josué e o exército de Israel conquistou foi muito maior, tá? Então aqui, nesse capítulo 12, esse texto, esse capítulo, ele consegue dividir muito bem os territórios que foram conquistados na época de Moisés e os territórios que foram conquistados por Josué, tá? Então é bem dividido aqui e todos esses territórios, tanto na época de Moisés como na época de Josué, começaram a pertencer a Israel. Então aqui finalizamos o estudo do capítulo 12, é um estudo pequeno, tá? Mas quem tiver alguma dúvida, quem quiser fazer alguma colocação, algum comentário a respeito do que foi estudado, deixa seus comentários aqui embaixo. Assim que possível eu vou estar respondendo e sanando as dúvidas, tá? E deixa também o seu like para poder impulsionar o vídeo. E aqui encerramos o capítulo 12. Então que a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo,
esteja sobre cada um de vós, que a consolação do Espírito Santo seja derramada sobre nós. E para a próxima aula fica aí o capítulo 13. Então, até a próxima. Tchau!